Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo nessa noite é que você possa se encontrar bem junto com a sua família, é que nós tenhamos uma noite de intimidade com o nosso Deus, que nós possamos ter momentos em que nós vamos ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu desejo é que essa noite possa ser uma noite inspirada pelo poder do Espírito Santo, em que nós vamos louvar, como fizemos já, vamos exaltar o nome do nosso Deus e um tempo em que nós também vamos ouvir a palavra que vem de Deus. Meu desejo é que você possa estar bem junto com a sua família, na sua casa, e que nós tenhamos, queridos irmãos e irmãs, momentos de intimidade com o nosso Deus, momentos de comunhão também junto com a nossa família. Peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube, para você ativar o sininho de notificação, para você curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo. Peço também para que você possa, se você puder, compartilhar esse vídeo lá na sua lista de transmissão, se você possui, ou no seu status. Peço também para você se lembrar dos nossos avisos, o tempo de oração que nós estamos fazendo, de consagração, de súplica, de jejum, em favor das pessoas que tanto estão precisando do apoio, do suporte de Deus. Eu quero pedir para que você se coloque diante de Deus, de joelhos, todos os dias ao meio-dia, e que a nossa igreja possa consagrar esse tempo junto com o nosso Deus, em clamor, em súplica, em favor de todos nós. Também peço para você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, para que você possa fazer na conta do Itaú. Essa conta é uma conta específica para os dízimos e as ofertas. O Pix está na sua tela. E também você que tem condições de contribuir financeiramente com a reforma e ampliação do nosso templo, para que você possa assim fazer na conta da Caixa Econômica. Ok? Vamos orar? Senhor, nós estamos na sua presença, te louvamos, te somos gratos, te agradecemos por esse tempo de intimidade que nós podemos ter uns com os outros e com o Senhor. O nosso pedido e desejo é que o Senhor fale abundantemente conosco, porque nós estamos reunidos, ó Deus, através do aplicativo do YouTube, para te louvar, te exaltar, te bendizer e, ó Deus, ouvirmos a sua palavra. O nosso pedido e desejo é que o Senhor fale conosco e que o Senhor receba de nós toda a gratidão, porque é isso que vamos fazer nessa noite. Vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. O Salmo de número 136 nos diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Querido, querida, nós estamos na presença de Deus e a nossa obrigação, o nosso dever, enquanto filhos e filhas de Deus, é rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre e de geração em geração a fidelidade dEle. A misericórdia, a graça, a bondade de Deus tem nos alcançado e por isso eu e você podemos buscar a Deus com louvores, com cânticos, e é isso que vamos fazer nessa hora. Silêncio tu estás.
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico. Ele se encontra lá em Hebreus 13, versículo 15. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. No momento em que eu estava lendo esse texto, Deus falou comigo a respeito do nosso sacrifício de louvor. Como que está sendo o nosso sacrifício de louvor? A palavra ela é direta. Ela nos ensina como devemos fazer. O próprio nome já diz, é um sacrifício. Ou seja, nós temos que nos consagrar. Diz também que tem que ser para sempre. É no nosso dia a dia, na nossa vida, que você tem que oferecer o seu louvor a Deus através das suas atitudes. E é fruto desse sacrifício os lábios que confessam o nome do Senhor. As benfeitorias que a gente faz é fruto desse sacrifício que nós prestamos a Deus. E, consequentemente, nós podemos refletir na misericórdia de Deus as nossas vidas. Nós podemos refletir o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos dá privilégios, o quanto Deus cuida de nós. Porque no momento que nós fomos criados, a Bíblia ela fala que os anjos queriam anunciar as boas novas, queriam louvar a Deus, mas Deus diz que não, que nós seríamos incumbidos e responsáveis disso. Isso é um amor tremendo, não é mesmo, meu irmão? Não é mesmo, minha irmã? Então vamos proclamar esse amor de Deus.
Senhor sempre está cuidando de nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor sempre está com os braços abertos para nos receber. Independente de qualquer erro, Deus, independente de qualquer falha, o Senhor sempre está cuidando de nós. Teu amor, ele é incondicional por nós. E por isso, Deus, nós elevamos as nossas vozes nessa noite. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Deus. Que sai de lá de dentro do coração. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Deus, porque nós queremos fazer um compromisso com o Senhor nessa noite. Firmar um compromisso de realmente entoar e viver um sacrifício de louvor verdadeiro. Uma vida em adoração, em sintonia, em comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos capacita, que o Senhor nos conduza pelo melhor caminho, que é o da Tua vontade. Em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço, Deus. Amém. Nós então agora vamos ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 28 ao verso de número 39. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 ao verso 39, o texto da Palavra de Deus nos diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito de entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Ou melhor, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Depois de ler um texto como esse, nós ficamos iluminados pelo poder da palavra de Deus. Nós ficamos fortalecidos apenas por essa leitura do texto bíblico. Porque a verdade, querido, é que nós sabemos que muitas coisas afetam as nossas vidas. Os problemas, as tribulações, as dificuldades, as tristezas. E se não bastasse isso, nós também temos que lidar com um mal maior que afeta o ser humano, que são os nossos pecados. É por isso que Søren Kierkegaard disse que o homem nasceu e vive em pecado. Ele não pode fazer nada em favor de si mesmo, pois só é capaz de prejudicar-se a si mesmo. Querido, no meio de toda essa miséria, da humanidade, mesmo assim, eu e você buscamos desesperadamente uma vida feliz, buscamos o sentido da nossa existência, buscamos uma vida confortável, segura, mesmo diante dos pecados. E se não bastasse a nossa miséria espiritual,
Nesses dias nós estamos tendo que lidar com as incertezas do futuro e, por que não dizer, com o medo da morte. É por isso que não é errado afirmar que o ser humano necessita de consolo e felicidade nessa vida. Agora, uma grande verdade é que muitos estão buscando consolo, o sentido da vida, da felicidade, em lugares errados. Alguns acreditam na estabilidade de suas riquezas. Outros acreditam em mensagens de autoajuda. Outros depositam toda a sua esperança, a sua expectativa em líderes políticos, religiosos. Mas será que as riquezas, as mensagens de autoajuda, os líderes políticos, religiosos, são capazes de trazer o verdadeiro consolo e a verdadeira felicidade? De forma alguma. Nada disso pode trazer o verdadeiro consolo e a verdadeira alegria para a nossa vida. Estão enganados e perdidos aqueles que buscam consolo nessas coisas. Será que existe um consolo, a felicidade para a vida do ser humano? Sim. Nas Sagradas Escrituras nós temos a revelação clara de qual é o único consolo e felicidade para o mais vil pecador. Romanos capítulo 15, verso 4, o texto diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, a Bíblia nos ensina que em Deus o mais vil pecador pode encontrar a felicidade, o sentido da sua existência. Deus nos oferece esse consolo através da sua palavra, através da obra redentora de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque somente em Cristo o ser humano pode encontrar a verdadeira felicidade. E saber dessa verdade é encontrar-se com a verdadeira felicidade. Porque saber que nós encontramos com Cristo, ou melhor, que Ele se encontrou conosco e transformou a nossa vida, nós temos a consciência de que em Cristo nós temos a vida, a salvação, o perdão, a graça de Deus que nos fortalece, que nos conforta, que nos alimenta e nos anima para vivermos essa vida. O fato de pertencermos a Cristo é uma boa notícia, porque, de fato, o que nós estamos vendo nesse texto são as verdadeiras marcas fundamentais do Evangelho de Cristo a favor das nossas vidas. E a primeira verdade é que Cristo nos comprou na cruz do Calvário e nos libertou do pecado. Cristo nos comprou na cruz do Calvário e nos libertou da cruz do Calvário. Esse texto, do verso 28 ao verso 30, nos diz exatamente isso. O verso 30 diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. E o verso 28 diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode surgir uma pergunta no seu coração: com que base nós podemos afirmar, então, que somos propriedade de Jesus Cristo? Com que base? Como nós podemos, então, saber que nós pertencemos a Cristo? Sim, querido, querida, Jesus Cristo nos comprou para si mesmo, tornando-se, então, nosso Senhor. É isso que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do seu fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, ao derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário, Cristo pagou a Deus o resgate total das nossas vidas. Veja bem, o texto diz que Deus não aceitou nem ouro, nem prata, mas aceitou algo muito mais valioso: o sangue de Jesus Cristo. É somente pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo é que nós temos a libertação dos nossos pecados. É pelo sangue de Jesus Cristo é que nós encontramos consolo, conforto, vida verdadeira em Cristo Jesus.
É somente pelo sangue de Cristo que eu e você, que antes éramos miseráveis, pecadores, contumazes, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, indignos da salvação e dignos da condenação. Nós fomos libertados por Jesus Cristo através do seu sangue e, segundo a palavra, a nossa dívida foi paga de uma vez por todas em Jesus Cristo na cruz do Calvário. É somente pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz que eu e você temos o completo perdão dos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que pelo sangue de Jesus é que nós somos purificados. É o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele e sobre as pisaduras dele nós somos sarados. É por isso, querido, querida, que somente aqueles que pertencem a Cristo desfrutam deste consolo, dessa vida, porque aqueles que estão em Cristo não estão condenados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque Cristo nos libertou de todo o domínio do pecado e todo o domínio do diabo. Segundo Efésios capítulo 2, nós éramos, além de culpados aos olhos de Deus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e éramos escravos do pecado e do diabo. Entretanto, quando Cristo nos libertou, verdadeiramente nós nos tornamos livres. É por isso que em Cristo eu e você estamos seguros contra as investidas de Satanás, porque ele mesmo prometeu que seguraria em nossas mãos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Isso é um grande consolo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, querida, querido, é preciso saber que aqueles que estão fora de Cristo estão perdidos e não têm um real consolo. Agora, é realmente confortante saber que pertencemos a Jesus Cristo, porque fomos comprados por preço, por sangue, pela morte de Cristo, e o fato de pertencermos a Cristo significa que Ele é nosso Senhor e nós somos seus escravos, seus servos, e por essa razão, pelo fato de pertencermos a Cristo, temos o consolo, o fortalecimento, o alimento, e podemos então desfrutar dos benefícios que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Essa é a primeira verdade da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Nós estamos falando das verdades fundamentais do evangelho de Cristo em nossas vidas, e a segunda verdade é que Cristo cuida de nossas vidas. Cristo cuida das nossas vidas. Querido, querida, além de sermos libertos da nossa miséria em Cristo Jesus, uma outra verdade é que nós pertencemos a Cristo e, portanto, eu e você podemos ter a certeza de que Ele nos protege, de que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que seja a vontade de Deus. Na verdade, todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo a palavra. A verdade, Cristo, por ser nosso Senhor, tem um cuidado especial, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, conforme o texto de Pedro. Ele cuida de cada um daqueles que lhe pertencem. À direita de Deus, o Pai, Ele tem toda a autoridade dada no céu e na terra. E Jesus Cristo, por seu poder, por sua graça, protege a sua igreja. Aqueles por quem Ele morreu desfrutam, então, de um cuidado especial da parte de Deus. Agora, sinceramente, querido, querida, o fato de Cristo cuidar de nós não significa que nós estamos imunes às tempestades, às tribulações, às aflições do tempo presente. Existem muitos cristãos que erroneamente acham que porque são cristãos não podem mais enfrentar dificuldades. Isso é um pensamento totalmente errado, porque Cristo não nos prometeu uma vida sem sofrimento. Ele mesmo afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É somente nós olharmos para os apóstolos, para os profetas, para os homens e mulheres de Deus e percebermos o quanto essas pessoas sofreram, passaram pelas dificuldades. Contudo, isso não é um motivo de tristeza e desespero para nós, porque há um protetor fiel que cuida de nós em meio aos sofrimentos da vida. Ou seja, nós não estamos caminhando sozinhos no mundo.
à mercê do acaso. Pelo contrário, o nosso bondoso Salvador se importa conosco, cuida de nós, de cada detalhe da nossa existência. Não haveria ele de cuidar de uma propriedade exclusiva sua? Não haveria ele de cuidar de nós, aquele que derramou o sangue precioso por cada um de nós? Querida, o fato de Cristo cuidar de nós significa que Ele nos protege, que Ele nos guarda. Sendo assim, nem o pecado, nem o diabo, nem qualquer outro sofrimento tem poder sobre nossas vidas e tem o poder de desfazer o plano amoroso de Deus sobre nossas vidas. É por isso que nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? À vista de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, aquele a quem Ele predestinou, chamou, justificou, haverão de ser glorificados. Ele fará pelo seu poder, pela sua graça, que tudo coopere para o nosso bem. E há uma promessa no verso 28, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas que nós estamos vivendo, querida, revela uma grande verdade de que o nosso Senhor, o nosso Salvador, continua cuidando de nós, e essas coisas, até mesmo as coisas ruins, cooperam para o nosso bem. Nós estamos passando pelos desertos da vida, é verdade, mas até mesmo os desertos revelam um cuidado de Deus e cooperam para o nosso bem, para o desenvolvimento da nossa caminhada da fé, porque essa é mais uma verdade do Evangelho. Nós estamos falando das verdades fundamentais do Evangelho de Cristo em nossas vidas. E a terceira verdade é que em Cristo nós temos a verdadeira vida. Em Cristo nós temos a verdadeira vida. Querido, é preciso recordar que Cristo tem o direito de propriedade sobre nós, porque Ele comprou-nos para si. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19. Ele abençoa ricamente aqueles pelo qual Ele comprou, e como nosso Senhor, Ele nos resgatou do nosso pecado, do poder do diabo, e cuida de nós, e além disso, em Cristo Jesus, nós temos a verdadeira vida, porque só Ele pode fazer isso, porque Cristo é a verdadeira vida. A palavra diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra de Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. A palavra de Deus diz que Jesus nos deu a vida, mas não uma vida qualquer, não uma vida marcada pelo mesmismo, pelo marasmo, mas uma vida excelente, uma vida de abundância. Somente em Cristo eu e você podemos encontrar a vida, a verdadeira felicidade. A verdade, querida, é que todos aqueles que vivem sem Cristo não têm vida, não têm conforto, não têm alegria. Porque a verdadeira vida nos é concedida em Cristo Jesus, mediante a obra sobrenatural do Espírito Santo. Esta é a verdadeira vida, a nova vida, que o poder regenerador do Espírito Santo tem para cada um de nós. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo, que estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas em Cristo Jesus acabam de nascer em novidade de vida no Espírito Santo, agora vivem uma vida marcada pelo poder de Deus. Veja bem, querido, é o Espírito Santo que nos torna dispostos a vivermos para Cristo durante a nossa vida, em todo o nosso coração. O Espírito Santo passa a habitar em nós e nos ajuda a expressarmos a nossa gratidão e vivermos uma vida de intimidade. Veja bem, querido, a iniciativa do nascimento, do novo nascimento, da nova vida, da verdadeira vida, não nasceu em nós. Não fomos nós que fomos atrás de Jesus, mas a iniciativa é de Cristo a favor de nós, pelo Espírito Santo. É Cristo que nos dá um novo coração e uma nova forma de viver, em novidade de vida. Ou seja, os que são lavados pelo sangue de Jesus são renovados pelo Espírito Santo para viverem uma nova vida, a verdadeira vida. Aqueles que são de Cristo pertencem a Cristo, porque o Espírito Santo os pertence, ou melhor, nós pertencemos ao Espírito Santo.
E o fato de vivermos essa nova vida que Cristo tem para nos dar através do seu Espírito é uma evidência de que eu e você não vivemos mais sob o domínio do pecado, do diabo, da força das circunstâncias, mas nós vivemos sob o domínio de Cristo, que é Senhor, que é o nosso Salvador. É o Espírito Santo que nos testifica que somos filhos e filhas de Deus, que somos herdeiros de uma nova vida, nesta vida e na vida eterna. Significa dizer, querido, querida, que nós já desfrutamos das bênçãos da salvação que Cristo tem para nos dar, mas ainda não totalmente, porque o gozo eterno na presença de Deus se dará quando Cristo voltar e levar a sua igreja para a sua eterna presença. Isto é, querido, ou não é um grande consolo, uma grande verdade, uma grande boa notícia para mim e para você? Dessa forma, nós podemos concluir fazendo algumas perguntas retóricas para nós. Qual é a vida que nós estamos vivendo, queridos? Em Cristo Jesus, como nós estamos vivendo? Quais boas notícias esse evangelho verdadeiro tem trazido a você, meu irmão e minha irmã, a todos nós? O fato de nós pertencermos a Cristo tem nos dado uma verdadeira vida, uma verdadeira felicidade, uma verdadeira vida no consolo de Deus. Você tem encontrado consolo na promessa redentora de Jesus Cristo? Diante dos desafios que nós estamos vivendo, das tempestades, essas verdades bíblicas trazem consolo, esperança, graça, fortalecimento aos nossos corações. Por isso, eu e você não podemos ficar desesperados. Nós precisamos olhar e encontrarmos o consolo que vem do nosso Senhor, que nos comprou, que nos libertou do poder do pecado, do nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós, do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu e você temos a verdadeira vida. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos vida, refúgio, esperança, fortalecimento. Nas palavras de Jesus, nas palavras de Deus, eu e você encontramos o sentido da nossa existência. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, nós somos entregues à morte o dia todo e somos considerados como ovelhas no matadouro. Pois todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura ou circunstância pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, querida, se isso não são boas notícias do Evangelho, eu não sei mais o que é. E por isso que eu e você possamos descansar nas verdades absolutas do Evangelho que transforma o mais vil pecador como nós éramos e somos, em pessoas que têm a habitação do Espírito Santo, em pessoas que vivem a verdadeira vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vou pedir para você agora continuar aí na transmissão, para que você possa acompanhar um vídeo. Daqui a pouco vou fazer, então, um comunicado para toda a igreja.
Querida, eu vou fazer então um comunicado, escrevi para que não possa me lembrar de tudo que eu preciso falar agora. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Mário Quintana nos disse que sonhar é acordar-se para dentro. Nós temos vivido um sonho ao longo desses últimos anos de ampliarmos, adequarmos, melhorarmos as instalações da nossa igreja. Para isso, nós planejamos 7 anos até o momento da reforma. Nós precisávamos de vários milagres de Deus e foi o que vimos até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nesses últimos 15 meses, nós demolimos a nossa antiga cozinha, demolimos parcialmente o nosso antigo templo, reconstruímos um novo templo amplo, acessível, aconchegante. Muitos de vocês não sabem, mas nesse tempo chorei algumas vezes dentro do templo. Nos momentos em que eu precisava tirar fotos, nos momentos em que eu precisava acompanhar o trabalho dos pedreiros e serventes e também nos momentos em que eu tive de oração lá naquele templo. Mas desde o mês de fevereiro desse ano, nós estamos enfrentando muitas dificuldades financeiras, momentos em que nós não tínhamos dinheiro nem mesmo para pagar e quitar a cobertura e até mesmo a quinzena dos pedreiros. Todavia, com a providência de Deus, nós conseguimos vir até aqui. Como eu preguei na semana passada, querida, nós estamos vivendo o tempo de Deus e, segundo a palavra de Deus, há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. Por isso, oficialmente, eu quero anunciar a paralisação da nossa reforma. Sinceramente, meus irmãos, nós não temos mais condições financeiras de ir adiante e eu não tenho condições mais físicas de ir adiante. Confesso para vocês que eu relutei muito por isso. Confesso que me senti e me sinto muito sozinho, por que não dizer com poucas pessoas junto de mim nessa condução. E em relação à reforma, eu sinto falta, sinceramente, do comprometimento de muitos membros, muitos líderes e também oficiais, infelizmente. Eu só quero lembrar que essa reforma e essa ampliação não é minha, ela é nossa. E eu quero lembrar que, antes de qualquer coisa, nós lá atrás decidimos isso através de uma assembleia unânime antes de começar. Então, antes de começar, de forma unânime, nós decidimos começar. Todavia, queridos, nesses tempos, alguns poucos irmãos e irmãs ajudaram. E talvez você esteja até pensando assim na crise financeira, talvez você esteja pensando que muitos não têm até condições de ajudar. Isso é uma meia-verdade, porque o que nós estamos vendo até aqui é que muitos irmãos e irmãs que quase não têm condições contribuíram com 5, com 10, com 20, com 30, com 50 reais. Queridos, o que importa não são os valores, o que importa é o comprometimento, é o compromisso dos irmãos e das irmãs. Entretanto, infelizmente, muitos, quero dizer, a grande maioria, não se comprometeram. Então, com o coração partido, mesmo faltando muito pouco para concluirmos a primeira etapa, nós vamos dar um tempo na reforma, porque nós não temos mais condições e, além disso, nós não temos condições de pagar o que nós estamos devendo, né, para o nosso engenheiro e, infelizmente, nós vamos continuar por algum tempo com os trabalhos online. Eu falo infelizmente porque o meu desejo era voltar, mas eu não posso, ou melhor, nós não podemos ir sozinhos e nós estamos sentindo a falta de comprometimento de muitas pessoas. Então, você que está ajudando, você que está contribuindo, eu quero pedir para que você continue fazendo assim. Nós ainda temos algumas coisas que ficaram para pagar nessa primeira etapa e eu quero agradecer todas aquelas pessoas que ajudaram de coração e dizer que nós ainda temos compromissos para assumir, ou melhor, compromissos que já assumimos, e peço a sua colaboração, você que tem condições, e também, queridos, para nós voltarmos com a parte que falta, nós só voltaremos com dinheiro em caixa, ok? Nós não vamos mais voltar contando com a possibilidade da ajuda dos irmãos e das irmãs. Na possibilidade, nós vamos agora, então, dar um tempo, não sei quanto tempo será, se vai ser 1 mês, 2, 3, porque estão faltando algumas coisas que são muito pontuais e nós não vamos mais arriscar de ir sozinhos e não contar com a ajuda
e com um comprometimento da maioria, como nós estamos indo. Então, felizmente, eu quero anunciar a paralisação da reforma. Na verdade, como vocês viram nas fotos que passaram, eu, na sexta-feira, fui lá, junto com o Thales, o nosso engenheiro, fiz a oração, agradecendo o trabalho daqueles nossos funcionários que ficaram lá nesse período de 1 ano e quase 4 meses, 1 ano e 3 meses. Agradecemos e paralisamos, e nós só vamos voltar, queridos, quando nós tivermos condições de voltar. Eu estou muito triste com tudo isso, mas não vou mais assumir esses compromissos quase que sozinho, porque essa obra é nossa. Então, eu penso que chegou o tempo de nós pararmos, o tempo de Deus, de nós pararmos, esperarmos a maneira que Deus vai conduzir os irmãos e as irmãs, juntarmos um dinheiro, termos um descanso, juntarmos um dinheiro, para que aí sim a gente possa voltar para concluir a primeira etapa. Quero contar com a compreensão de todos, com a oração, e que você, meu irmão e minha irmã, possa continuar se comprometendo financeiramente, porque além de pagar o que nós já estamos devendo, nós ainda temos que juntar para finalizar essa parte da reforma. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, na Tua presença nós somos gratos. Somos gratos pela reforma, porque até aqui podemos dizer, Ebeneze, até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, e pedimos que o Senhor possa, ó Deus, tocar no coração dos irmãos, das irmãs, para que, ó Deus, nós possamos nos comprometer com a sua obra, ó Deus, de uma maneira responsável, e que possamos, ó Deus, no seu tempo, concluirmos a primeira etapa da nossa construção, Deus. Eu tenho convicção de que é tempo do Senhor, porque a Tua palavra diz que também é tempo de parar, é tempo de refletir, e esse é o tempo que nós estamos, então, paralisando a primeira etapa da reforma. Nosso pedido e desejo é que o Senhor possa ajudar-nos, ó Deus, nos dando a providência, a provisão necessária para concluirmos a primeira etapa, para pagarmos o que estamos devendo, e também, ó Deus, para que o Senhor possa nos ajudar no ajuntamento de mais valores para concluirmos a primeira etapa. Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre nós também, ó Deus, que a Tua verdade, a verdade doce do Evangelho, possa ser uma realidade em nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos conhecer e viver esse Evangelho, essa verdadeira vida, sabendo que Cristo nos comprou e nós não somos mais nossos, nós somos dele. Ele é proprietário de nossas vidas, do nosso corpo, e por isso nós precisamos viver para a honra e glória dele. A verdade do Evangelho nos diz que o Senhor tem cuidado de nós, e isto é uma verdade. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa existência. E, ó Deus, sinceramente, a verdade do Evangelho nos diz de forma evidente que vida verdadeira, vitoriosa, vida feliz, nós só temos em Ti, ó Deus. E nós queremos viver essa vida. Que o Senhor nos ajude, que essa palavra possa reverberar dentro dos nossos corações. Assim te pedimos e oramos, no nome de Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai. A graça redentora de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus em nossas vidas. E a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido, meu desejo é que você possa ter uma semana abençoada junto com a sua família, que você possa vivenciar, ou melhor, que essa palavra possa reverberar dentro dos nossos corações. Deus abençoe nos vínculos do Calvário.